tudo bem? Meu nome é Thalia Rodrigues, se você ainda não me conhece, seja muito mais do que bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trouxe um tema que é uma pedra de sapato na igreja. É tido como uma mancha, uma mácula que nos faz sentir vergonha e que infelizmente já fez muitas e muitas pessoas se afastarem da igreja. Escândalos de pedofilia, de abusos sexuais, assuntos que pipocaram nas últimas décadas, no século passado, e arrastaram a imagem da igreja para o lixo, diante dos olhos de muita gente ao redor do mundo. A mídia com certeza não hesitou em fazer o seu papel, de sentar na roda dos escarnecedores e alardear isso em todos os cantos, com artistas fazendo piadas, produzindo filmes a respeito disso. E infelizmente, por conta de todo esse esforço midiático, essa foi uma peste que acabou pegando. Mas como a nossa igreja é santa, existe uma parte nessa história toda que obviamente a mídia sempre ignorou ao noticiar esses fatos e que talvez possa servir para nos dar uma capacidade de fazer uma avaliação mais adequada e mais justa em relação a tudo isso. Porque assim, se você olha simplesmente para essa parte dos abusos, dos escândalos que foram expostos pela mídia e reconhecidos, julgados e punidos pelo Vaticano, mas se você olha para isso simplesmente, só para isso simplesmente, você vai pensar: essa igreja é um antro de hipocrisia, esses padres, esses bispos que falam de Deus, mas praticam coisas diabólicas nos bastidores. Essa é a reação normal. Nós nos sentirmos desacreditados da igreja, você se sentir desacreditado da igreja, você perder a fé na religião. Assim, muitas pessoas se afastam de Deus. Muitas pessoas acabam migrando para crenças mais esotéricas, aquela coisa que está muito na moda hoje. Eu creio em Deus, mas eu não tenho religião, eu não preciso disso, o que eu preciso é conectar Deus comigo, conectar as energias. Não dá nem pra falar, né? Não dá nem pra comentar as pessoas que acabam seguindo esse caminho, porque elas olham pra igreja católica, veem casos de abuso sexual, aí elas olham pra igreja evangélica e vem um monte de pastor pregando a teologia da prosperidade, porque tudo é dinheiro, que se dá 20 recebe 2.000, pastores que só querem tomar o dinheiro dos fiéis. É claro, gente, é claro que a pessoa vai ficar desacreditada mesmo. Mas, olha só, primeiro, em ambos os casos, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, esses escândalos representam uma minoria ínfima, uma parcela, uma porcentagem muito pequena de todos os padres, de todos os pastores, sabe? Nós não podemos tirar o todo pela minoria, por uma parcela, uma porcentagem muito pequena. Porque assim, em todos os lugares, em todas as profissões, sempre vai ter um Judas, sempre vai ter aquele, aquela. Vejam só, parem para refletir. Até Jesus, que é o próprio Deus, sabe de tudo, escolheu os 12 apóstolos para viver com ele. E nesses 12, quem estava? Um que traiu Jesus e o entregou à morte em troca de 30 moedas de prata. Então, gente, sempre vai ter um ou outro que sempre vai fazer uma besteira, que sempre vai errar, que sempre vai desviar. Mas isso não pode servir pra gente generalizar e achar que porque Judas traiu Jesus, os outros apóstolos também não prestam. Não é assim. Segundo lugar, no caso da Igreja Católica, nós consideramos que a sua doutrina é santa. E é a própria fé dos apóstolos. Então nós temos que saber separar a infalibilidade da doutrina, da falibilidade dos homens que recebem a missão de aplicar essa doutrina. Os homens são falhos, são humanos, são de carne e osso. Então eles podem errar, até mesmo o Papa. Sim, gente, até mesmo o Papa, que tem a prerrogativa da infalibilidade papal. Olha a orelha
família de Shrek. Saindo do assunto aqui rapidinho, porque eu fico indignada com essa suculenta, gente. Verdade. A gente sabe que isso só se restringe às questões de fé e moral. Em todo o resto, o Papa pode errar. Ele pode se equivocar. E sabe de uma coisa? Os padres também se confessam. O Papa também se confessa. Se a Igreja algum dia tivesse tentado passar a ideia de que os membros do clero são perfeitos e infalíveis, ela teria tirado a necessidade de todos eles recorrerem à confissão. Mas como somos todos pecadores nesse mundo, até o Papa tem que ir até uma outra pessoa recorrer ao sacramento da confissão. Bom, dito tudo isso, pontuado esses dois pontos que são muito importantes, agora sim nós iremos entrar no tema principal deste vídeo. Que beleza, os padres também pecam, somos todos seres humanos, falíveis e tal, mas isso não quer dizer que seja compreensível, gente, que alguns desses padres, alguns desses bispos tenham cometido pecados tão sérios. Aí já é uma coisa bem diferente, de fato não tem justificativa para isso. Tanto que nos casos de abusos que ficaram conhecidos e que a Igreja atestou a culpa dos que foram acusados, ela puniu essas pessoas com a excomunhão, que é justamente a expulsão da pessoa da Igreja. Mas o fato é que, se você olhar para o mal que isso fez à Igreja, para as consequências desastrosas que isso tem para a imagem da Igreja, para a fé das pessoas, você vai ver, se você for uma pessoa que acredita no lado espiritual das coisas, que isso é nitidamente um ataque do demônio para espalhar o caos, para espalhar a desgraça, para destruir a Igreja, para acabar com a fé das pessoas e, por fim, conseguir afastá-las de Deus. Nós sabemos que todo mal que existe na Terra vem do diabo. Ele que nos tenta, ele que fica tentando seduzir o ser humano para que ele venha cair na sua tentação. Mas aí é que tá. Como que o diabo faz isso? No caso desses abusos que nós vamos tratar aqui, a gente pode pensar que simplesmente o diabo fica lá na cabeça da pessoa, colocando pensamentos impuros na cabeça dele, e ele acaba em algum momento cedendo e caindo nesses atos que são desprezíveis. Só que, na verdade, as coisas não acontecem assim. O diabo, que é um ser muito esperto, muito inteligente, é um anjo, para bolar as suas artimanhas, ele usou uma outra forma de conseguir isso. Eu ainda vou gravar uma aula para vocês sobre o comunismo e a doutrina de Karl Marx e a relação que existe com o cristianismo e com a Igreja Católica, para vocês conseguirem ver o porquê que essas duas coisas são totalmente incompatíveis. Cristianismo, marxismo. Gente, independente do motivo que eles tenham para isso, é um fato que os comunistas, os marxistas, os socialistas, ou seja, todos aqueles engajados com a revolução, eles desejam e trabalham para a destruição da Igreja. E isso é algo determinante e imprescindível para eles. A gente pode pegar a história do mundo e a gente vai ver. Então, esses grupos empenhados em destruir a Igreja começaram a criar estratégias para conseguir alcançar esse objetivo. No livro Desinformação, escrito pelo ex-general da KGB, nós conseguimos ver lá no livro que existe uma infinidade de planos que, segundo o ex-general da KGB, a União Soviética ia colocar em prática para poder acabar com a reputação da Igreja Católica no Ocidente. Braços da União Soviética nos países ocidentais. Isso é Partido Comunista, movimentos sociais, tudo muito bem, financiado pela KGB. A católica, as igrejas protestantes, a maçonaria, todas as outras organizações são fichinha perto da KGB. Mas o número de funcionários que há dentro da União Soviética é monstruoso e mais a rede mundial de colaboradores. Então, o pessoal não consegue imaginar a extensão das falsificações que a KGB espalhou pelo mundo. Todos esses agentes da Revolução
revolução espalhados em quase todos os países do Ocidente, com a missão de avançar a revolução a partir dos planos que eram definidos pela KGB em Moscou. Mais uma vez, eu venho dar a dica aqui para vocês desse livro. Leiam esse livro porque lá há muitas informações detalhadas sobre os planos da KGB para o Ocidente, mas enfim, o fato é que uma dessas estratégias para acabar com a reputação da igreja é a da infiltração, que é a lição-chave das obras de Antônio Gramsci. Qualquer um que tenha lido o mínimo sobre o comunismo sabe que Antônio Gramsci ele propunha, para poder tomar o Estado, os comunistas tinham que esquecer essa revolução física, que seria um golpe de Estado que toma o governo do dia para a noite, e trabalhar na revolução cultural, ou seja, na mudança de pensamento das pessoas. De que forma? Transformando a cultura e os valores do povo, para que esse povo pudesse assimilar os ideais revolucionários e eles mesmos passassem a pedir por um governo de esquerda. E, segundo Gramsci, isso seria feito através da ocupação de espaços. Gente, isso é óbvio hoje. Isso é óbvio. O que o Gramsci entendia é que a gente não podia ir contra o clero, por causa da potência da igreja. A gente tinha que ir através do clero. Onde hoje nós conseguimos formar o pensamento das pessoas? Nas mídias, nas universidades, nas escolas, ou seja, eles tinham que tomar o espaço de todas as instituições que têm a capacidade de moldar a opinião pública, o senso comum, a cultura, os valores. Onde que acontece isso? Nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação. O que os comunistas tiveram a ideia de fazer para derrubar a igreja era a mesma coisa que Gramsci tinha para poder derrubar o Estado. Pensando assim, os comunistas viram que eles precisavam se infiltrar nos seminários de padres, começar lá na base, lá no início, dar um jeito de enganar os superiores responsáveis por essa triagem, conseguir entrar para a hierarquia da igreja. Claro que muitos foram reprovados, eles percebiam que eles não tinham vocação, mas também muitos outros conseguiram passar por essa triagem. Depois, o que acontece? Esses que conseguem entrar buscam deliberadamente entrar, ocupar esse posto responsável pela triagem, e assim eles conseguem colocar mais e mais pessoas para dentro, que estão interessados também em acabar com a igreja e não prezar pelo bem dela. Pensem no seguinte: se o seu filho ficar doente, quer dizer que o corpo dele foi infectado por um vírus. Você ama o seu filho e odeia o vírus. Por isso que você dá remédio para ele, para que ele se salve dessa doença e fique saudável. Você em nenhum momento pensa em sacrificar o seu filho, em abandonar o seu filho. Você faz de tudo para poder salvar ele. Assim tem que ser a nossa atitude perante a igreja. O mal tenta destruí-la de todas as formas, justamente porque ela é santa, porque ela é sim a manifestação da vontade de Deus para a humanidade, né? E é justamente por isso que nós não devemos abandoná-la. Se religião fosse tudo igual, a gente saía de uma e ia para outra. Não teria problema. Mas a Igreja Católica, ela é una. Jamais vai existir outra como ela. Então é o nosso dever, sim, zelar pela saúde dela, defendê-la contra os ataques do inimigo. Essa história que eu contei aqui para vocês, desse processo de infiltração, pode parecer sim muito mirabolante para algumas pessoas que me ouviram aqui nesse vídeo, mas isso tá muito bem documentado em diversos livros que conta essa história em detalhes. Para quem quiser se aprofundar nos detalhes dessa história e comprovar tudo que eu estou dizendo aqui, que é um fato histórico, existem livros que eu vou passar para vocês aqui. Também vou deixar no link da bio do YouTube, para quem quiser adquirir. Nomes dos livros:
Adeus, Homem de Deus, do Michael Rose e Philippe Desage, School of Darkness, da jornalista Bella Roche, AA 1025, da Mary Kells, e O Século do Nada, do Gustavo Corsão. Só 4 aqui para poder servir de exemplo para vocês, para poder começar e vocês terem uma excelente noção sobre esse assunto, porque esses 4 livros, de uma forma ou de outra, abordam este assunto da infiltração para poder destruir a igreja, e eles contam detalhes de como que isso aconteceu. Por exemplo, a Bella Dars, que é autora do School of Dark, era também a líder do Partido Comunista dos Estados Unidos, e ela já deu entrevistas e declarações dizendo que só ela ajudou a colocar mais de 1000 homens dentro da igreja nos Estados Unidos, seminários e tal. Então, imaginem a proporção desse empenho que foi levado à frente em diversos países do Ocidente. E não só do Ocidente, mas ao redor do mundo, por muitos e muitos anos em seguida. Chega a ser um número, gente, assustador, de homens sem vocação nenhuma para o celibato, para serem padres, para serem religiosos. Isso é assustador. Depois de ter feito isso já mais velha, né, a Bella se arrependeu, se converteu ao catolicismo e resolveu escrever esse livro e contar essas declarações, né, mostrar para as pessoas a verdade que existe por trás da mídia, que a mídia não mostra. E assim como no caso dela, os outros livros também. Então, eles são ótimos, porque todos esses autores estão hoje empenhados a mostrar a verdade que existe, né, sobre isso, que a mídia, pelo contrário, não está nem um pouco empenhada a mostrar. Se você consegue entender tudo o que aconteceu naquele período da história, que a União Soviética dominou uma parcela imensa do planeta por conta daquele bloco soviético em muitos países, aí você percebe o quanto de dinheiro eles tinham disponíveis, né, para conseguir colocar em prática todos os planos da KGB no Ocidente. Então, olhando a história, lendo todos esses livros que foram indicados aqui, mais o livro da desinformação que eu comentei com vocês no início do vídeo, mais as informações que eu trouxe, que comprovam a infiltração de milhares e milhares de agentes comunistas dentro da igreja com o objetivo específico de destruí-la. Aí fica muito mais fácil de você entender que, enfim, esse fenômeno muito estranho e suspeito que surgiu nas últimas décadas, com esses escândalos terríveis pipocando aqui e ali e conseguindo trazer para a igreja apenas vergonha e humilhação, chacota, descrédito, que infelizmente acaba se tornando a pedra de tropeço de muitos fiéis. E esse é exatamente o objetivo que os comunistas queriam alcançar. E também o objetivo do próprio diabo, que é justamente destruir a igreja. Se não dá para destruí-la por fora, então vamos infiltrar por dentro e tentar destruí-la por dentro. Nós não vamos fazer como a mulher que vê o filho ficar doente e joga ele fora para se livrar do vírus. Nós vamos lutar até o fim para poder eliminar o vírus e salvar a igreja, que é santa, que é a nossa mãe e que nós amamos muito. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido importante para dar a você um maior entendimento e uma maior clareza em relação a toda essa situação, e que esse vídeo venha sanar confusões que você possa ter em relação a esse tema também. E também encorajar a você a lutar pela igreja cada vez mais, porque é evidente que ela precisa de cada um de nós, ainda mais neste mundo moderno em que ela está sozinha, rodeada de inimigos por todos os lados. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus.